Ele está dizendo adicionar um convidado aos vídeos. Precisa não, né, Agatha? Pronto. Vai entrar aqui. Ô, Cristina, vê ali um relógio meu da minha gaveta pra olhar a hora. Primeira gaveta do meu guarda-roupa, daquela gavetinha minha. É o que, mano? Tá numa caixinha. Um relógio? Vê lá. Boa noite a todos os nossos queridos amigos, irmãos, que já estão nesse momento conectados com o nosso Instagram da UNEG, para que possamos dar início a mais uma reunião doutrinária da nossa Casa de Oração e Trabalho, conforme já estamos habituados. A reunião online que nós estamos continuando a fazer para todos aqueles que constantemente vêm à busca de conhecimento da doutrina espírita, e é um momento de cada vez mais nós irmos buscando o fortalecimento da nossa fé, né? O amparo cada vez maior dos espíritos superiores que nos assistem e nos acompanham, e consequentemente também podermos estreitar laços de amizade, embora de forma virtual, esperando que passe o mais depressa possível, né, esse problema da pandemia, mas que estamos dando continuidade ao nosso trabalho. Antigamente nós íamos, né, ao centro espírita, à igreja católica, à igreja evangélica, a qualquer outro tipo de religião. Hoje nós fizemos da nossa casa a nossa própria igreja, né? Lembrar tal qual Pedro na casa do caminho, recebendo dezenas de pessoas que passavam por aquela rua, e sabendo que ali era um refúgio de consolo e de esperança, efetivamente eles iam a encontro dele e dos apóstolos, receber alimentos, receber alguma medicação, dormir uma noite ali, ouvindo as lições perenes de Jesus de Nazaré. Então é isso que nós estamos fazendo nessa noite, mais uma vez, não é? Na segunda-feira, onde nós sempre estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, sob a assistência de Jorge, o nosso mentor espiritual, e dos nossos guias e espíritos amigos, que com certeza também estão conectados conosco nessa grande corrente de amor, de paz e de serenidade. Então vamos fazer a nossa prece para darmos início à reunião posta à noite de hoje. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, mais uma vez nos encontramos unidos e reunidos sob o teu amparo e o amor incessante dos benfeitores espirituais que estão diariamente nos acompanhando. E rogamos essa presença amiga sobre nós, para que possamos conversar um pouco em torno dos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, confortando as nossas almas e também estendendo esse conforto aos espíritos que estão em outros ambientes que não sejam os nossos lares, nos lares de todos aqueles que estão conectados conosco, e também, Senhor, daqueles que não estão, principalmente dos que estão trabalhando nesses hospitais, socorrendo
aqueles que buscam um pouco de alívio para as suas dores materiais. Sabemos muito bem do amor infinito que tem toda a espiritualidade por todas as criaturas que estão reencarnadas no plano Terra. Abençoa os nossos propósitos de continuarmos firmes e fortes no estudo, na meditação, na resignação e também, Senhor, em maior compreensão daquilo que nos foi dado, a bênção da doutrina espírita que nos ampara e nos soergue. Que assim seja. Na noite de hoje, nós destinamos, foi-nos destinado pelos nossos irmãos da UNEG, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, no item Fora da Caridade, que é o item, não é? O capítulo Fora da Caridade não há salvação, e a parábola do bom samaritano, oportuna demais para a época em que nós estamos vivendo e muito de grande reflexão para os espíritos que buscam, cada vez mais a luz espiritual e que sentem essa vontade de se libertar das paixões e dos vícios que ainda nos cercam. Então, essa parábola é uma das mais belas, eu particularmente acho, e ela começa simplesmente dizendo que um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. E nesse trajeto ele caiu nas mãos de ladrões, que o roubaram, tomaram tudo que ele ia levando e naturalmente também deram-lhe uma pisa, uma surra, e ele naturalmente ficou cheio de feridas. Ao ser assaltado, os ladrões o deixaram ali na beira da estrada semi-morto. E nesse momento, como sempre acontece, vão passando as pessoas por aquele lugar. A primeira pessoa que passou por aquele lugar foi um sacerdote. Esse homem ia provavelmente ou para a sua igreja ou voltava para a sua residência, ou ia atender alguém do seu convívio, da sua religião. Esse sacerdote simplesmente passou pelo mesmo caminho a qual estava já aquele homem que já se considerava praticamente um moribundo. Quando ele viu esse moribundo, quando ele viu esse homem semi-morto, ele simplesmente passou ao lado e deixou para lá, não se preocupou. Depois dele veio um levita, que também um homem que pregava a palavra das escrituras, de Moisés, sobre Deus e tudo mais. Então ele veio pelo mesmo lugar, e vendo aquele homem semi-morto, moribundo, passou também para o outro lado da rua e deixou ele para lá. Depois, naquela passagem, aproximou-se um samaritano. Os samaritanos, eles eram pessoas muito ligadas a si mesmas, estudavam só as leis hebraicas, não dividiam muito o seu conhecimento ou o seu saber com outras pessoas, eram considerados muitas vezes pessoas heréticas, pessoas que não viviam dentro do mesmo convívio social da sociedade daquela época, Então esse samaritano, ele chegou aonde estava aquele homem e observou. E naquele momento ele foi tomado de um sentimento totalmente diferente do sacerdote e do levita. Ele tomou-se de compaixão. É algo muito mais difícil de se ter, Então ele olhou aquele homem totalmente ferido, totalmente sujo, jogado ali, e ele simplesmente se aproximou daquele homem,
Depois que ele se aproximou, ele não perguntou o que foi que aconteceu, quem era ele, o que ele estava fazendo ali naquele momento. Ele simplesmente pegou o que ele tinha nos seus pertences daquela caminhada, e que era muito comum na época, determinados óleos e o próprio vinho, e começou a colocar nas feridas daquele homem, limpando as feridas e colocando óleo e colocando vinho, para que aquelas feridas começassem já a secar, a fazer com que o homem se tornasse curado. Depois, naturalmente, ele se aproximou mais do homem, pegou algumas faixas, alguma coisa que ele tinha ali, um resto de pano, e enfaixou aquelas locais aonde ele estava com as feridas. Enfaixou todas as feridas, pegou esse homem com todo cuidado, colocou sobre o seu cavalo e o conduziu até uma hospedaria. A hospedaria mais próxima, ele conduziu aquela hospedaria e ficou lá com ele, cuidando dele durante toda a noite, porque já era noite no momento em que esse samaritano encontrou o homem ferido. Quando foi no dia seguinte, ele, chamou o dono da hospedaria, pegou um dinheiro, que naquela época chamado de denário, deu-lhe 2 moedas, que era de um certo valor, e disse ao hospedeiro: tome conta desse homem, como se ele fosse um hóspede comum, que tivesse aqui procurado hospedagem, pago a sua hospedagem. Então você tome conta dele do mesmo jeito em que eu estou lhe entregando, Tenha cuidados com ele, e tudo que ele precisar, você ofereça. Quando eu voltar, que vou passar pelo mesmo caminho, se o dinheiro que eu lhe entrego agora não for suficiente, eu lhe restituo. Então, nesse momento, Jesus, que era um espírito extremamente inteligentíssimo, era o mestre dos mestres, ele estava dialogando com uma série de criaturas dentro daquele grupo ali que o cercava. E dentre eles, um homem desse fez essa pergunta a Jesus, querendo ser justo, ele perguntou: quem é o meu próximo? E aí Jesus narra essa parábola. E ao final da parábola, ele pergunta àquela multidão, e principalmente aquele homem que era um estudioso das leis de Deus, perguntou: qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E aí, efetivamente, ele respondeu sem nem piscar os olhos. Ele era doutor e disse: aquele que exerceu de misericórdia para com aquele homem. Então, veja, o samaritano teve compaixão daquela criatura que estava ali, que foi objeto dos ladrões. Jesus informa que esse homem, o próprio doutor da lei, aliás, informa que esse homem teve compaixão dele, misericórdia dele, procurando dar-lhe o maior conforto possível, Então a gente vai ver por aí que os espíritos começam a conversar com Kardec através das comunicações dos espíritos. Ele vai mostrar que a moral de Jesus, o que Jesus veio propor aos homens na face da terra, a todos eles, independente de crença, independente de raça, independente de condição social, de gênero, de tudo que hoje nós estamos vendo na sociedade, que existe um ponto muito maior acima de tudo aquilo que nós conquistamos na Terra e que é temporário, ainda que o homem viva 100 e tantos anos e tenha todas essas posses que nós citamos. Mas existe o componente moral, e esse componente moral se resume simplesmente na caridade e na humildade, que são justamente virtudes.
A caridade e a humildade, elas são virtudes extraordinárias daqueles que a possuem. É totalmente contrário ao egoísmo e ao orgulho, que é o que nós pregamos tanto, mas que muitas vezes nós estamos nos fazendo de bons, né, de samaritanos, mas na grande maioria das vezes nós estamos exercitando o nosso egoísmo, né? Queremos o que é melhor primeiro para nós e a nossa família consanguínea, porque achamos que só ela detém e tem esses direitos. E aí isso é uma forma egoísta de nós nos utilizarmos dos recursos que nós trouxemos nessa reencarnação, que é o recurso da inteligência, né? Que é o recurso do amor, que é o recurso do conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vivência no planeta Terra. Então, tudo isso que nós temos, que adquirimos de conhecimento, na profissão, na vida social, nas relações entre os seres humanos, tudo isso é para ser partilhado, dividido, não é? Entre todos aqueles que não têm essas possibilidades, que estão em outras camadas sociais mais baixas do que aquele que se diz estar numa camada social muito alta. Então, esse indivíduo que assim não faz, ele é egoísta. O outro lado da questão é o orgulho do saber, né? O orgulho daquele que tem posses, tem muito dinheiro e que está acima de qualquer situação que a vida lhes ofereça. Então ele acha, não é, que por ter dinheiro, por ter posses, por ser super, hiper inteligente, por viver num nível social, um convívio com pessoas muito também da mesma classe, nada vai lhe abater, nada vai lhe atingir, e que ele vai olhar de lado se ele passar por uma pessoa pobre, se ele passar por uma pessoa analfabeta, se ele passar por uma pessoa que esteja suja. Então ele vai ter aquele orgulho da raça. Tem pessoas que têm orgulho do seu nome, né? No passado existia até a condição das pessoas dizer assim: o meu sangue é sangue azul e eu não misturo com os plebeus de sangue vermelho. Mas se houvesse um problema, como havia e consequentemente existe, de doenças, e você precisasse que o sangue jorrasse, efetivamente você vai ver que ele é da mesma cor, e você vai ver também que ele tem os mesmos componentes do sangue de outros indivíduos que não é o seu, né? Então essa questão que Jesus vem nos apresentar, essa diferença entre a caridade e a humildade, que todos os indivíduos devem perseguir, diferentemente do egoísmo e do orgulho, né? Então ele sempre, ao longo da sua caminhada na terra, quando ele se junta aos discípulos, quando ele se junta à multidão, quando ele vai para o sinédrio junto aos doutores da lei, quando ele chega a todos aqueles que são fariseus, republicanos, césares, romanos, seja quem for, ele está sempre impregnado de mostrar essas virtudes. E dentro desse campo das virtudes é que vem a nos apresentar o extraordinário Sermão da Montanha, né? Que nós ainda não temos a dimensão das palavras que Jesus citou naquele sermão e para quem ela se destinava. E quando a gente vai ver essa parábola do samaritano, a gente vai se apegar a uma situação de pobreza. A gente vai olhar que aquele homem lá que está no chão, caído, ferido, sem mais nada, sem poder se levantar e sem mais nenhuma condição para ir buscar o socorro, a gente só se apega a essa questão da questão material, da caridade, no campo material, no campo do doar o dinheiro
para que a pessoa se satisfaça, se locuplete, compre o que quer e deseja. É importantíssimo, necessário, porque sem dinheiro a humanidade também não vai viver. Sem dinheiro a gente não tem condições de se alimentar, mas se a gente for voltar para a parábola, a gente vai ver que o primeiro sentimento do samaritano é a compaixão. Depois desse sentimento de compaixão, ele vai ver que aquele homem precisa de ajuda, até afetiva, porque quando ele começa a passar o óleo, quando ele começa a passar o vinho, quando ele começa a enfaixar aquelas feridas, ele próprio está fazendo aquilo, então ele está depositando o sentimento do carinho para aquela criatura que está ali tão sofrida e tão angustiada. E quando os espíritos vão fazer o desdobramento dessa leitura, ele vai começar a mostrar as diferenciações, os contrários, como já dizíamos, da caridade e da humildade, contra o egoísmo e o orgulho. Então, a grande maioria da humanidade é egoísta e orgulhoso. Uma pequena minoria é humilde e caridoso. Como se, às vezes, a gente vê exemplos dignificantes, não é, do processo da caridade material e que aquilo deveria ser uma coisa normal, que natural, que não precisasse ser manchete de jornal, e a gente vê que se transforma numa manchete de jornal porque um homem, não é, que não tem condições econômicas, não tem condições financeiras de sustentar a sua família numa época tão de crise como essa que nós estamos vivendo, e todos viram através das redes sociais, através dos jornais, né, a história daquele vendedor de cachorro-quente ali numa escola bastante rica aqui do centro de Recife. Né? Um homem que passou gerações sustentando a sua família com a venda de cachorro-quente. Então chegou um dia na vida daquele homem que ele não tinha mais como se alimentar, que é o básico, é o mínimo que alguém pode fazer. E naquela ocasião ele resolveu, como hoje tudo é rede social, bota lá o cartaz necessitando de ajuda. E os amigos, aqueles que foram alunos da escola, que já são até avós, alguns que nós temos conhecimento, outros são pais de filhos que já também passaram por aquela escola de renome, e essas pessoas começaram a doar, engrossando a conta dele, que a gente não soube em quantos R$1.000 chegou. Mas chegou um momento que ele próprio vai à televisão e pede para parar as doações, porque já é o suficiente para ele manter a sua família. Isso aí é o sentimento da humildade. Esse homem é pobre de recursos financeiros, mas ele tem o sentimento da humildade, né? Então ele preferiu que o dinheiro que estava sendo doado para ele passasse para outra pessoa, porque ele já não precisava mais. Isso foi manchetes até, eu acho que para o exterior, porque já que redes sociais atingem o exterior, efetivamente chegou lá, né? Mas quando a própria pessoa que estava fazendo a reportagem estava dizendo, isso devia ser uma coisa comum. Todos os homens, não é, de bem, de caráter, um homem de bem, ele deveria agir dessa forma. Ele não precisava mais. Para ele, o pouco que ele recebia ali satisfazia ele, porque ele deve ter criado a família dele, ter filhos, tudo, com o dinheirinho que ele recebia ao final do dia da venda do cachorro-quente. Então a gente acha isso extraordinário, né? Maravilhoso, e quer também fazer do mesmo jeito, mas não tem o sentimento da humildade que está instalado dentro de si. E aí Jesus vai nos trazer as próprias bem-aventuranças, quando ele vai falar dos pobres de espírito. E a gente olha para uma pessoa qualquer assim, aquilo é um pobre de espírito, aquilo não vale nada, não sei o quê. Eu quero nem saber passar junto de uma pessoa dessa. Não. O pobre de espírito é justamente porque ele foi renegado pela sociedade, porque ele não é entendido pelo grupo
a qual ele faz parte, muitas vezes até um grupo religioso, mas ele não é entendido. Então ele é uma pessoa talvez que tenha leituras, estudos, tenha outro tipo de sentimento, tenha amor verdadeiramente a Deus, a Jesus, ao seu próximo, e na verdade ele é considerado esse pobre de espírito, quando Jesus diz que bem-aventurados sejam os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. Quer dizer, são essas criaturas humildes, né? Um daqueles que nós conhecemos na história, um Santo Agostinho, um Francisco de Assis, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Tantos homens que estão, e até um homem desse que apelidou-se de Barroada, que faz o seu cachorro quente, e outras pessoas que nós estamos vendo nesse imenso cenário da pandemia, exemplos extraordinários de criaturas humildes, né? São aquelas criaturas que às vezes é necessário que venham as desgraças, como nós estamos vendo, para poder aparecer o bem. Por incrível que pareça, o bem, ele existe. Ele talvez seja muito maior do que o mal, mas ele está escondido. As pessoas que fazem o bem, elas não são pessoas que estão dizendo que fazem. Então, esse bem não vai aparecer. Como aparece normalmente as grandes catástrofes. Então é preciso às vezes que venha a desgraça, a miséria, tudo as catástrofes, para que a gente nós vejamos as ações do bem. Muitos têm perguntado, será que essas ações vão permanecer? Interrogação, vai ficar aí. Então, quando ele fala, não é, na questão dos puros de coração, pessoas boas, que muitas vezes são humilhadas, são desentendidas, elas às vezes falam coisas porque o seu coração é puro e ela não acredita na maldade do outro. Ela não acredita que o outro é mau, que o outro é egoísta, que o outro é mesquinho, que o outro é avarento, que o outro é intriguento, é mentiroso e invejoso. Tem muitas pessoas que têm assim, fulano tem um coração tão puro que parece o de uma criança. E muitas das vezes a gente vê no meio infantil, a gente que às vezes trabalha hoje, mas nem tanto, mas na época que a gente trabalhava muito em relatos de pessoas nossas, amigas nossas que trabalham ainda com crianças, que às vezes são ardilosas, elas maquinam. Elas elaboram tramas as mais diversas e são infantis ainda. Contra um colega de escola, contra um irmão seu, contra a sociedade, quando ele se torna já um pequeno marginal, né? Então, às vezes, talvez essa criança não seja tão pura, né? Porque o seu espírito é secular, ninguém sabe de onde veio para o mesmo ambiente a qual fazia parte no passado e não tem a pureza do coração. Aquela coisa doce, aquela coisa amorosa, aquela coisa que quem está próximo se sente maravilhosamente bem. Pessoas bem-aventuradas porque são brandas, são pacíficas, que diante de uma grande discussão, por bobagens, né? Por disputas, muitas vezes que a gente vê, e a pessoa vai logo ser agressivo também, não é? Ele coloca, como a gente diz no ditado mais comum, né? Vai colocar mais lenha na fogueira. Quando tem um problema que vai engendrar uma discussão, vai engendrar um mal-estar, uma coisa mais séria, uma inimizade. Então tem pessoas que têm esse ditado, se diz, né? Fulano foi colocar mais lenha na fogueira. É aquela pessoa que se diz também, quem conta um conto aumenta um ponto. Às vezes a gente tem uma conversa interna com o grupo, até mesmo no trabalho isso acontece, e aquela pessoa, porque deseja prejudicar a outra, ela repassa para os outros que não estavam naquele ambiente de uma forma totalmente diferente que o fato aconteceu e gera uma situação de inimizade. Não sabe pacificar. Não sabemos ainda ser brandos. O brando não é o coitadinho, o que baixa a cabeça
para as coisas que não são corretas, que assim, alisa, não é? E beija e abraça aqueles que ama, porque é brando, e o indivíduo erra também, porque os que nós amamos também erram, e precisa de orientações, mas é a maneira, às vezes a nossa maneira de falar, muitas vezes a pessoa diz assim, mas você tem uma fala tão agressiva, fala tão alto, isso, aquilo, mas muitas vezes a pessoa é desse jeito e tem a brandura, sabe como utilizar as palavras, né? Sabe qual é o momento certo de falar e o momento certo de calar. O mesmo acontecendo com relação à questão da pacificidade, né? Porque se todos os homens fossem pacíficos no mundo, não haveria guerra, né? Se todos os homens também fossem pacíficos para que as guerras não existissem, para que nada pudesse, ele ficasse sempre ali calado, sem impor determinadas coisas, a gente não viria a evolução do mundo, porque é preciso também que haja as discordâncias. É nas discordâncias que a gente encontra os pontos, né, da concórdia. A descoberta de uma vacina, de um antibiótico, né, de um analgésico, de um tipo de forma de conduzir uma descoberta, uma cura para uma doença, não é uma coisa que acontece no estalar de dedos. Às vezes os espíritos precisam reencarnar 2, 3, 4 vezes para dar continuidade àquele trabalho que ele começou lá na reencarnação de 1900 e bolinha, 1800, 1700, e agora ele diz, mas eu descobri tão fácil, discordei de fulano, né, discordei de cicrano, e descobri tão fácil isso agora, como eu não vi isso antes? Talvez ele não tenha tido essa brandura, né, essa paciência, ele não tenha sido tão pacífico para que a oportunidade viesse também a surgir. E como se falou lá no início, a questão da misericórdia, né? É preciso que nós, em épocas atuais, mais do que tudo, nós sejamos misericordiosos. A misericórdia divina, quando a gente pede num sofrimento muito grande da perca de um ente querido, que nós amávamos tanto, convivíamos com aquela criatura, um amor imenso, um amor egoísta às vezes, que a gente quer que a criatura fique sofrendo ali anos e anos naquela cama, né, já deficiente, já sem funcionar os órgãos, já magrinho demais, já sem lhe alimentar, mas o egoísmo da gente é tão grande que a gente não quer perder aquela pessoa fisicamente, porque a gente está perdendo é o corpo físico, é não estar vendo ela materialmente todos os dias, mas o espírito continua a viver. Então a gente às vezes pede a Deus que ele tenha misericórdia, a Jesus, a Bezerra de Menezes, a todos os espíritos amigos, que ele tenha misericórdia daquela criatura e sane aquela dor, ou que ele tenha misericórdia daquele inimigo cruel, né, que propaga guerras, né, que promove o aumento da fome, que promove cada vez mais o aumento do analfabetismo, né, que tem tantos problemas entranhados nesse meio, pouco dinheiro que se ganha, que não é aplicado de forma justa, de forma correta, não tem a questão da justiça social. Então é preciso que a gente precise ser misericordioso, porque às vezes a gente não está sendo misericordioso. Quando a gente compartilha muito, quando a gente xinga muito também, quando a gente defende o nosso ideal é o único que está certo, e nós temos que ter princípios, sim, princípios éticos, princípios morais, princípios de crenças e defender a nossa crença, né? Mas Jesus também dizia que não vades aos gentios, porque à época os gentios não estavam preparados para receber, por exemplo, a questão da vida após a morte, da vida eterna, da remissão dos pecados. Imaginemos hoje a reencarnação, a comunicação dos espíritos. Tem muita gente que não está preparado. Então você vai jogar sementes ao léu, vai perder tempo, né? E na época certa, como foi o caso, Paulo de Tarso estava ali para ser o propagador, né, da Boa Nova aos gentios. Na hora certa, Allan Kardec estava ali na França desmoronada por Napoleão Bonaparte para mostrar essa realidade extraordinária do além-túmulo, o mundo sem fronteiras,
que é o mundo espiritual, né? E mostrar que essa morte era apenas uma passagem, uma troca de roupa, uma viagem, como muitos dizem, vou ali e volto já, até logo, até breve, mande notícias minhas para o lado de lá. Então é preciso, nesse tempo, a gente fazer muito esforço para sermos misericordiosos, porque tem hora que a gente tem vontade também de ser igual àquele que propaga tudo isso que nós estamos citando. E aí, dentro de tudo isso, ele vai dizer que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Olha, se eu não quero para minha fome, se eu não quero para minha doença, se eu não quero para mim analfabetismo, se eu não quero para mim inimigos, se eu não quero para mim tudo isso de ruim, por que eu vou querer para o outro, né? É colocar aquilo que hoje se chama a palavra de ordem, a palavra da moda, que é a resiliência, né? A pessoa que é capaz de se transformar, de mudar diante de grandes situações difíceis, de terremotos, de maremotos, de pandemias e etc. Mas também é se colocar no lugar do outro. Se fosse, toda vez que a gente quisesse fazer mal a alguém, a gente perguntasse, e se fosse eu que fosse receber essa pancada? Mas a gente não faz isso, não faz de forma alguma. Então é fazer esse bem ao outro da mesma forma que a gente queria, né, que alguém fizesse por nós. É tão bom quando a gente, nesse isolamento social, a gente recebe o telefonema de um amigo ou amiga, né? Ou então recebe aquela mensagem, você está bem? Né? Ou então recebe aquela mensagem, se cuida, né? Que aí até nós recebemos uma e enviamos bastante, se cuida, que é eu te amo disfarçado, que às vezes a gente não quer dizer a pessoa que eu te amo fulano, eu te amo fulana, porque acha-se que é pesado demais, ou se acha que esse eu te amo é dentro das relações afetivas, amorosas, sexuais, quando isso não é verdade. Então a gente diz, como é que você está, fulano ou fulana? Você está bem? Se cuide, fique em casa. Então, como é bom quando a gente recebe isso. Às vezes a gente nem responde porque tem N situações a serem resolvidas, mas a gente se sente feliz. Então por que é que a gente também não vai fazer isso com o outro, né? Tem pessoas até que dizem, olha, eu estava esperando sua mensagem, né? Não é aquela história do bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas frases de efeito. Muita gente coloca na internet pensamentos e ideias que a gente vê que não é de Chico Xavier, não é de Divaldo, não é de Emmanuel, não é de Meimei, não é nada, são coisas assim, pueris, porque assim, quando se lê um pouquinho da doutrina e se lê um pouco esse livro, a gente vai logo fazendo a diferença. Correntes de oração, vou abrir um parênteses agora, pessoas dizem assim, olha, a corrente de oração, não sei o que, algum pensamento lá que foi mandado por Chico Xavier, foi mandado por André Luiz. O Espiritismo não tem corrente de oração, minha gente. Não existe corrente de oração. Se você não abrir, você vai quebrar essa corrente. Enfim, essas coisas todas que nós abrimos esse parênteses para falar, eu nem sei porquê. Mas aí ele vai colocar essa questão de fazer o bem ao outro. É muito bom. Eu acho, nós achamos, né, que é melhor fazer o bem até do que receber. O indivíduo que faz o bem se sente mais leve, ele se sente mais tranquilo, ele vence com mais facilidade as adversidades que a vida lhe oferece, né? Amar os inimigos e perdoar as ofensas. Eu não amo. Quem já se viu amar inimigo, perdoar ofensa? Fulano me fez um mal irremediável. Fulano eu odeio para o resto da vida, para as próximas reencarnações. E a gente sabe o que acontece. O inimigo desencarnado, que a gente não sabe, é aquele perseguidor cruel, que nos persegue há décadas, nos levando às vezes a doenças que nós não temos, nos levando a ser pessimistas, medrosos, perturbados mesmo por espírito desencarnado, mudando a nossa aparência. A gente olha para a pessoa e vê a pessoa desnorteada, os olhos esbugalhados, a face alterada. Então essas pessoas muitas vezes estão sendo vítimas de espíritos desencarnados que são inimigos seus dessas existências que ele diz que foi feito mal e ele não vai perdoar jamais.
Claro que lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, Jesus, quando diz amai os vossos inimigos, não quer dizer agora que a gente vai dividir tudo aquilo que a gente divide com um amigo. Porque tem amigo que a gente conta o mais profundo da nossa alma, o mais íntimo da nossa alma. Às vezes a gente não conta um pai, não conta uma mãe, não conta um marido, não conta um filho, mas conta essa pessoa. Então, se essa pessoa nos deu algum motivo de que nós pudéssemos não mais merecer a sua confiança, é lógico que a gente não vai desejar mal essa pessoa. Se ela arranjou um bom trabalho, ótimo, maravilhoso. Se ela se formou, fez uma graduação, pós-graduação, um doutorado, maravilhoso. Se ela comprou um carro, é excelente. Porque tem pessoas que vivem na cobertura do outro e diz assim, eu não tenho um carro, mas fulano tem, Beltrano tem uma casa bonita, mas eu não tenho, eu queria ter a roupa X de marca, não tenho, fulano é graduado, fulano é o chefe, sempre gosta dele e não gosta de mim, mas não sabe o que o fulano está passando ou passou para viver aquela situação. Aí começa a rede de intrigas, que é natural, houve no Colégio Apostólico, né? Porque Judas foi uma das vítimas dessa rede de intrigas, já era um homem voltado para sentimentos ruins e foi envolvido por uma rede de intrigas fora do círculo apostólico que o levou a cometer determinados desatinos à época. Então, é preciso que a gente, de fato, comece, né, como eu sempre costumo dizer nas minhas falas, é uma gotinha d'água no oceano, uma vez na vida, que a gente vai exercitando, mas na verdade a gente vai procurando se modificar. O julgamento excessivo que nós fazemos ao outro, né? O julgamento porque é feio, o julgamento porque não se relaciona bem, o julgamento por isso, por aquilo, pela cor da pele, pela orientação sexual. Eu tenho ódio de fulano porque ele é diferente de mim. Ninguém é diferente de ninguém, né? Cada um está em posições aonde deve se estar. Já pensou se o mundo todo fosse igual? Todos os homens fossem brancos, todos os homens fossem ricos, todos os homens fossem louros, tudo fosse perfeito, não tinha graça, porque como é que a gente ia ascender, progredir, se a gente não vivesse em constante conversa, em constante diálogo, em constantes reencarnações, em altos e baixos, e quando a gente tem uma conquista nossa, que foi nossa, a gente se sente feliz, se sente mais leve, né? Porque na verdade a gente começa, quando a gente passa por um problema difícil, aí a gente diz assim, meu Deus, não sei por que eu estou julgando, eu estou passando pelo mesmo problema que fulano passou outrora, né? Então a gente começa a se autoavaliar e aí vai começando a mudar a nossa sensação. Então, daí em seguida, a gente vai ver, né, que tudo isso, quando acontece, a gente vai mudando os nossos sentimentos e, naturalmente, Jesus nunca cessa de recomendar a caridade, né? A caridade, quando se chega no plano espiritual, ele não vai perguntar que práticas nós exercemos no planeta Terra, qual foi a nossa profissão, né? Quanto foi que a gente ganhou, qual é a cor da nossa pele, o que foi feito entre isso ou aquilo. Não, ele vai observar todos os homens pelas suas atitudes, pelas suas ações. Todas as nossas atitudes e ações estão sendo monitoradas pelo plano espiritual. Até o nosso irmão sábado no Evangelho que nós temos, né, da casa de Edinéia, a gente colocava algumas questões e ele disse, mas Clara, tem o livre-arbítrio, né? A gente tem, cada um tem o governo que merece. A gente não estava nem nesse ponto, mas depois ele falou isso. Eu disse sim, nosso livre-arbítrio, nós escolhemos. Nós escolhemos, temos o livre-arbítrio e graças a Deus os espíritos não estão dizendo vá para aqui, vá para ali, vá para acolá, né? Assim Jó não tinha chegado onde chegou. Então, na verdade, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente vai responder amanhã por esse livre-arbítrio também, né? É aquela situação, a semeadura é livre. Eu semeio o que eu quiser. Agora, quando eu for colher, eu só vou colher o que eu semeei.
se eu semeei uvas, se eu semeei tâmaras, se eu semeei oliveiras, azeitonas, se eu semeei morangos, se eu semeei saputi, eu vou colher exatamente isso. Agora, se eu semeei espinhos, né, é claro que também eu vou colher os espinhos que eu semeei. Não tem como a gente fugir desse propósito. Mas lá, Jesus vai fazer da caridade só, única, exclusivamente, a única condição de salvação. Porque se ele tivesse escolhido outras condições para a salvação, ele a serem preenchidas, ele teria falado nos seus evangelhos, os seus seguidores teriam falado nos evangelhos, mas ele só coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, porque quem é caridoso é humilde, quem é caridoso é doce, quem é caridoso é benevolente, quem é caridoso é justo, indulgente e naturalmente por aí vai, é solidário, não é? Tudo isso é tolerante, tudo isso o indivíduo que tem esse ponto da caridade, ele é. A gente vê o quanto o Chico Xavier sofreu, não é? Ele entrou numa determinada livraria para comprar um livro e uma pessoa chegou e disse, olha, ali está o Chico Xavier, veja, chegou o Chico. Então as pessoas que não conheciam disseram assim, um pouco baixinho, meio entroncado, preto, usando um cabelo estranho como fosse uma peruca. Esse homem não é o Chico Xavier, não. O Chico Xavier é um homem alto, belo, imponente, bem vestido. Esse homem aí, vê a roupa que ele está usando. Veja o sapato que ele está calçando. E aí passou, o pessoal falou, e ele disse, aí falando com ele, tudo disse, quem dera eu fosse o Chico Xavier. Né? Então, ele próprio, aquilo ali não era para agradar Emmanuel também não. A gente sabe que Emmanuel era um espírito, como eu sempre digo, que nunca vi uma convivência tão extrema entre um homem no mundo material e outro no mundo espiritual. Né? E Emmanuel tinha toda uma exigência de disciplina para com Chico, mas Chico não fazia isso somente para agradar, não, porque aí ele não teria sendo uma criatura justa. Né? Ele estaria sendo um homem, eu estou fazendo isso só para agradar Emmanuel, para quando eu chegar no plano espiritual, ser recebido por Jesus, por Maria e por toda a pleiade de espíritos superiores. Não, era do espírito dele mesmo, que dizia muitas vezes que se intitulava um cisco, um burro, por conta das humilhações que ele já vinha passando na face da terra. E aí, mesmo espírita, durante mais de 90, quase 90 anos, naturalmente que ele não deixou de ver os espíritos inferiores, de ver espíritos do mal escarnecendo a humanidade. Então são essas questões que a parábola encerra. Ela não vai só, e aí ela vai também mostrar somente, cada vez mais, que todo o bem que nós fazemos, ele deve ser sem ostentação. Não adianta a gente fazer o bem a alguém e dizer, eu faço o bem, eu dou 500 cestas básicas, eu dou o remédio a fulano, eu ajudo Beltrano, eu faço isso, faço aquilo, e toda hora a gente está dizendo que faz, está dizendo, então isso não vai... eu tenho um bom relacionamento com os espíritos superiores, os espíritos superiores estão sempre junto de mim, me acompanhando, me aconselhando, eles estão aqui dizendo isso, dizendo aquilo, né? Então, esse bem, também deste lado, nesse aspecto, é uma coisa de ostentação. A gente está sempre falando que é o melhor de todos, igual não tem, né? Então, ele coloca isso assim, fazer o bem sem ostentar. Ajudar quer dizer isso. E volto ao Chico Xavier, quando ele fazia
os seus evangelhos, A Sombra do Abacateiro, que tem até inclusive um livro que narra vários estudos evangélicos, assim, para mim aquilo ali era extraordinário, porque eu também tenho o sentimento que se a gente pudesse doar dinheiro às pessoas, muita gente reclama, não, eu não vou dar dinheiro não, porque a pessoa vai comprar droga, vai comprar bebida alcoólica, vai comprar um celular, vai comprar, bom, a pessoa faça o que quiser. Agora, quando você doa uma quantidadezinha de dinheiro, 10 reais, 20 reais, 50 reais se puder, 1.000 reais se pudesse doar, a pessoa vai fazer o que ela quiser. Se ela pudesse comprar, a gente doar a cesta básica, ela vai dizer assim, bom, eu não quero comprar fubá, eu não quero comprar macarrão, eu quero comprar 1 quilo de carne de primeira, porque eu estou querendo comer 1 quilo de carne de primeira. Então é um direito da pessoa, né, que vai fazer o que ela quiser com aquele dinheiro. A gente não faz porque as nossas condições econômicas e financeiras são pequenas e os nossos assistidos também, o pouquinho que eles ganhassem, não iria dar para quase nada. Então, a gente já começa a se desprender espiritualmente quando a gente começa a fazer uma pequena doação. Porque tem gente que é mesquinho, né? Que é aquela pessoa que se usa essa palavrinha unha de fome, porque ele não dá nada a ninguém. Ele só quer juntar para si, só para si. Às vezes morre quando a família vai lá na conta bancária dele, tem 100 mil reais, tem 150 mil reais, tem pessoas assim sim, né? E aí aquele dinheiro vai ficar para os filhos, vai ficar para um sobrinho, vai ficar para um primo, vai ficar para a mulher, que às vezes gasta em pouco tempo, nem aplica aquele dinheiro. Então, quando Jesus coloca essa questão da não ostentação, é isso. Não é a gente também dizer a não ostentação na questão do dar o dinheiro, que é o que mais a gente pode fazer e é o mais fácil, às vezes, né? O óbolo da viúva. Mas é também no campo da atividade, da assistência espiritual que a gente faz para alguém. Quantas vezes nós recebemos assistência de queridos amigos e irmãos que a gente nem sabe que foram eles que enviaram as suas preces para nós, porque eles não dizem e nós não dissemos. Então, assim, essa questão também, né, da gente fazer, de visitar um doente, de assistir o doente, de acompanhar aquela pessoa para hospitais, de muitas vezes dar um curso a uma pessoa que não possa pagar o curso, qualquer coisa dessa natureza, levar uma palavra de amizade, de estímulo, tudo isso é a caridade. Tudo isso é a caridade. E aí, não é, a gente se resume muito, principalmente da do samaritano, a gente se resume muito a dizer, a gente faz doação. Não, a gente relendo, e esses dias eu procurei reler, e hoje ainda mais, eu vi que, mais uma vez, pela terceira ou quarta vez eu repito, que foi a compaixão, depois o cuidado, dentro da compaixão o cuidado, para depois ele forneceu dinheiro, a hospedagem para cuidar, para alimentar aquele homem, né? Às vezes a gente se sente tão bem ao lado de uma pessoa amada, de uma pessoa que nos ama e que a gente ama aquela pessoa, que a gente nem tem muita fome. A hora, o dia passa, porque a conversa está tão maravilhosa, o trabalho está tão bom, que a gente não tem aquela fome, a pele se renova, tudo é melhor quando nós estamos ao lado, recebendo amor e dando amor. Então, que nós possamos, amigos queridos, irmãos, amados, sermos um pouco esse samaritano, né? Sermos um pouco essa criatura, como esse Barruada, esse homem que nos emocionou tanto agora, esses dias, né? Tempos modernos, e ele nos emocionou. Outros exemplos que estão sendo aí de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, de serviços gerais, não é? Daquelas pessoas que precisam de amor, né? Aquele aluno que nós, professores, na sala de aula, eu até disse, imagina esse menino na sala de aula, mas ele estava com tanto amor pela professora que ele se vestiu de capa de chuva e foi lá dar um abraço naquela professora, porque ele estava morrendo de saudade dela. Pode ser o Pestinha o ano inteiro, mas ele está há 3 meses quase sem ver a sua professora. Então ele encontrou esse mecanismo, né? A outra menina que foi dizer, professora, tia, eu quero a senhora, porque minha mãe só sabe cozinhar, ela não sabe me ensinar.
Então a gente vê a modificação dos comportamentos, principalmente nesse momento de pandemia, onde há tanta necessidade de caridade, né? Com os nossos filhos, com os nossos esposos, com as nossas companheiras e companheiros, com os animais que estão dentro da nossa casa, famílias desestruturadas, enormes, o grande número de aumento da violência doméstica que também está existindo, que é preciso que a gente olhe para essas criaturas durante esse período e rogar a Deus e a Jesus que tudo isso passe, como o Chico tinha lá sua plaquinha, isso vai passar, a gente também está usando isso. Isso vai passar e, se Deus quiser, a gente vai estar em próximos momentos juntos. E a pessoa perguntando: o que é que você primeiro vai fazer quando sair de casa? É abraçar muito, beijar muito as pessoas que nós amamos, ou aquelas mesmo que a gente quase não vê, não é? É dizer, não é? Aquela falta de amor, de carinho, de tudo. É o que a gente vai, eu pelo menos vou fazer primeiro isso tudo, com os meus amigos queridos que estão lá esperando por mim, eles também esperando por mim. Então, assim, é importante isso. E graças a Deus a doutrina espírita está para nos alertar. Então, que Jesus, a espiritualidade amiga, nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece, encerrar na prece, encerrou. Até a próxima. Jesus, divino amigo, nós te agradecemos pela oportunidade extraordinária de termos reencarnado nessa etapa do planeta Terra, onde o avanço tecnológico se dá em tamanha rapidez que nós podemos hoje estarmos conectados com irmãos queridos dos mais diversos lugares, aprendendo uns com os outros os ensinos magnânimos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo há mais de 150 anos, quando a dificuldade de Kardec para transcrever tudo isso para o papel e muito mais para dizer de tudo, e nós hoje estamos aqui. E rogamos a tua bênção, a tua paz, a tua luz, envolvendo toda a humanidade, na misericórdia infinita de toda a equipe espiritual que nos assiste e nos ampara, para assim podermos dar continuidade à busca do nosso processo evolutivo. E que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos socorra e nos dê a grande oportunidade de, no futuro próximo, bem próximo, contarmos essa história a esses espíritos também que estão reencarnando nesse momento, né? E que reencarnaram por esses dias em pleno processo da disseminação no Brasil, principalmente, da Covid-19, e que eles vão dizer: eu nasci na época de uma grande pandemia e fui acolhido amorosamente pelos meus pais, né? E depois pelos meus amigos e pelos meus parentes. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça cada vez mais, hoje, agora e para todo sempre. Um beijo, um grande abraço a todos vocês de forma virtual, e se Deus quiser, vai passar e nós vamos nos reunir de forma presencial para darmos continuidade ao estudo da nossa amada doutrina espírita. Paz e luz a todos. Obrigada por todas as mensagens, né, que nós recebemos aqui do pessoal todo. Alguns 2 ou 3 a gente viu sábado no Evangelho da casa de Edneia. E hoje nós estamos vendo o pessoal por aqui também, nos mandando as suas mensagens de força e de coragem. Pessoas que às vezes a gente nem tem visto muito, só pelo Instagram, pelo Facebook, que às vezes não estão nem nas nossas reuniões da UNEG, não é? Mas estão aqui, não estão nem, por exemplo, aqui em Jaboatão, aliás, em Jaboatão, em Recife, mas que estão em outros locais também nos assistindo. Isso é muito importante. A gente vai ter que contar essa história no futuro para poder gravarmos também. Eu que gosto dessas coisas, de gravar essas coisas todas escritas em papel. Hoje a gente pode gravar com as nossas vozes. Carlos
sabe bem disso, nos nossos encontros aos domingos, né, durante muitos anos, hein, Carlos? Na rádio Som Brasil, aquele programa maravilhoso que nós participamos, o Alvorada Espírita, e quanta coisa não tem lá gravada, e bom seria que a gente pudesse até pegar esse material futuramente para ver como é que a gente pode arquivar, Carlos, para futuramente termos, né, alguma coisa diferente lá da UNESG para as pessoas que vão ficando, né? Pedir a Jesus também que ampare o nosso irmão Zezinho, nosso querido irmão, amigo, companheiro, fundador da UNESG. Tanto trabalho maravilhoso que ele fez lá conosco. Eu disse nas redes sociais, vou dizer aqui, vou lembrar sempre dele ali entrando na secretaria, sentando ali no birô e conversando muito com a gente, né, sobre as coisas da UNED, sobre Dona Neuza, sobre as meninas, sobre os netos, as coisas boas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo na UNED. Seu Zezinho maravilhoso, e que hoje está no plano espiritual se recuperando, e com certeza em breve ele há de dar notícias, como eu disse lá, né? Mande notícias, por favor, do senhor e daqueles que estão lá, porque nós estamos também mandando através dele o nosso abraço fraterno a todos nossos amigos, irmãos, parentes queridos que estão no plano espiritual. E vamos continuar o nosso trabalho. Assistência linda, vi muitos sapatinhos, lençóis, que coisa, que produção, hein? De Emília, Dona Neuza, a sogra de Emília, menina, que